O Poço e o Pêndulo, Edgar Allan Poe. Eu estava doente até a morte com aquela longa agonia. E quando eles finalmente me desamarraram e tive permissão para sentar, senti que meus sentidos estavam me deixando. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última de acentuada acentuação que chegou aos meus ouvidos. Depois disso, o som das vozes inquisitoriais parecia fundido em um zumbido interminado, sonhador. Transmitiu à minha alma a ideia de revolução, talvez por sua associação na fantasia com a rebarba de uma roda de moinho. Isso apenas por um breve período, pois atualmente não ouvi mais nada. No entanto, por um tempo eu vi, mas com que exagero terrível! Eu vi os lábios dos juízes vestidos de preto. Eles me pareceram brancos, mais brancos do que a folha sobre a qual traço essas palavras. E finos até grotescas, magros com a intensidade de sua expressão de firmeza, de resolução inamovível, de severo desprezo pela tortura humana. Vi os decretos do que para mim era destino, ainda estava saindo daqueles lábios. Eu os vi se contorcer com uma locução mortal. Eu os vi formar as sílabas do meu nome e estremeci porque nenhum som foi bem sucedido. Vi também, por alguns momentos de terror delirante, o ondular suave e quase imperceptível das cortinas de zibelina que envolviam as paredes do aposento. E então minha visão caiu sobre as 7 velas altas sobre a mesa. No início, elas tinham o aspecto da caridade e pareciam anjos brancos e magros que me salvariam. Mas então, de repente, veio uma náusea mortal sobre meu espírito e eu senti cada fibra em minha estrutura vibrar como se eu tivesse tocado o fio de uma bateria galvânica, enquanto as formas de anjos se tornaram espectros sem sentido, com cabeças de chamas, e vi que deles não haveria ajuda. E então surgiu em minha imaginação, como uma rica nota musical, o pensamento de que doce descanso deve haver no túmulo. O pensamento veio suave e furtivamente, e pareceu muito antes de ser totalmente apreciado. Mas assim que meu espírito finalmente veio, para senti-lo e entretê-lo apropriadamente, as figuras dos juízes desapareceram, como que magicamente, diante de mim. As velas altas afundaram no nada. Suas chamas apagaram-se completamente. A negritude da escuridão sobreviveu. Todas as sensações pareciam engolidas em uma descida louca e impetuosa da alma ao Hades. Então o silêncio e a quietude, a noite, eram o universo. Eu tinha desmaiado, mas ainda não vou dizer que toda a consciência foi perdida. O que restou não tentarei definir, nem mesmo descrever. No entanto, nem tudo estava perdido. No sono mais profundo, não. No delírio, não. No desmaio, não. Na morte, não. Mesmo na sepultura, nem tudo está perdido. Caso contrário, não há imortalidade para o homem. Despertados do mais profundo sono, quebramos a teia de algum sonho. Ainda assim, um segundo depois, tão frágil pode ter sido aquela teia, não nos lembramos de que sonhamos. No retorno do desmaio à vida, há 2 estágios. Primeiro, o do sentido mental ou espiritual. Em segundo lugar, o do sentido da existência física. Parece provável que se, ao atingirmos o segundo estágio, pudéssemos nos lembrar das impressões do primeiro, deveríamos achar essas impressões eloquentes nas memórias do golfo além. E esse abismo é o quê? Como, pelo menos, devemos distinguir suas sombras das do túmulo? Mas se as impressões do que chamei de primeiro estágio não são, à vontade, relembradas, ainda assim, após um longo intervalo, elas não vêm espontaneamente, enquanto nos maravilhamos de onde elas vêm. Aquele que nunca desmaiou não é aquele que encontra palácios estranhos e rostos totalmente familiares em brasas que brilham. Não é aquele que vê flutuando no ar as tristes visões que muitos podem não ter. Não é aquele que pondera sobre o perfume de alguma flor nova. Não é aquele cujo cérebro fica confuso com o significado de alguma cadência musical
que nunca antes prendeu sua atenção. Em meio a esforços frequentes e atenciosos para lembrar, em meio a fervorosas lutas para recuperar algum sinal do estado de aparente nada em que minha alma havia caído, houve momentos em que sonhei com o sucesso. Houve períodos breves, muito breves, em que evoquei lembranças que a razão lúcida de uma época posterior me assegura que poderiam ter feito referência apenas àquela condição de aparente inconsciência. Essas sombras da memória falam, indistintamente, de figuras altas que me ergueram e me carregaram em silêncio, para baixo, ainda para baixo, até que uma vertigem horrível me oprimiu, com a mera ideia da interminabilidade da descida. Eles também falam de um vago horror em meu coração, por causa da quietude anormal daquele coração. Em seguida surge uma sensação de imobilidade repentina em todas as coisas, como se aqueles que me carregam, um trem horrível, tivessem ultrapassado em sua descida os limites do ilimitado e parassem do cansaço de sua labuta. Depois disso recordo a planura e a umidade, e então tudo é loucura. A loucura de uma memória que se ocupa entre coisas proibidas. De repente, voltou à minha alma o movimento e o som, o movimento tumultuoso do coração e em meus ouvidos o som de suas batidas. Em geral, uma pausa em que tudo está em branco. Então, novamente, som, movimento e toque. Uma sensação de formigamento invadindo meu corpo. Então, a mera consciência da existência sem pensamento. Uma condição que durou muito. Então, de repente, pensei e estremeci de terror. E esforcei-me sinceramente por compreender meu verdadeiro estado. Então, um forte desejo de cair na insensibilidade. Em seguida, um renascimento da alma e um esforço bem-sucedido para se mover. E agora uma memória completa do julgamento, dos juízes, das cortinas de zibelina, da sentença, da doença, do desmaio. Então todo o esquecimento de tudo o que se seguiu, de tudo isso um dia posterior e muito empenho sério, me permitiram lembrar vagamente. Até agora, não abri os olhos. Eu senti que estava deitado de costas, desamarrado. Estendi a mão e ela caiu pesadamente sobre algo úmido e duro. Ali deixei ficar por muitos minutos, enquanto me esforçava para imaginar onde e o que poderia estar. Eu ansiava, mas não ousei usar minha visão. Eu temia o primeiro olhar para os objetos ao meu redor. Não que eu temesse ver coisas horríveis, mas fiquei horrorizado com a possibilidade de não haver nada para ver. Por fim, com um desespero selvagem no coração, rapidamente abri os olhos. Meus piores pensamentos então foram confirmados. A escuridão da noite eterna me envolveu. Eu me esforcei para respirar. A intensidade da escuridão parecia me oprimir e sufocar. A atmosfera era insuportavelmente fechada. Eu ainda estava deitado, quieto, e me esforcei para exercitar minha razão. Lembrei-me do processo inquisitorial e, a partir daí, tentei deduzir minha real condição. A sentença havia passado, e me pareceu que um período muito longo já havia se passado. No entanto, nem por um momento me imaginei totalmente morto. Tal suposição, não obstante o que lemos na ficção, é totalmente inconsciente com a existência real. Mas onde e em que estado eu estava? Os condenados à morte, eu sabia, morriam geralmente nos autos da fé, e um deles fora detido na mesma noite, no dia do meu julgamento. Teria sido devolvido ao meu calabouço para guardar o próprio sacrifício que demoraria muitos meses para acontecer? Isso eu imediatamente vi, não poderia ser. As vítimas estavam em demanda imediata. Além disso, minha masmorra, assim como todas as celas condenadas em Toledo, tinha chão de pedra e a luz não era totalmente excluída. Uma ideia assustadora subitamente levou o sangue em torrentes ao meu coração e, por um breve período, voltei a cair na insensibilidade. Ao me recuperar, imediatamente comecei a ficar de pé, tremendo convulsivamente em cada fibra. Eu empurrei meus braços descontroladamente acima e ao redor de mim em todas as direções. Não senti nada. Ainda assim temia dar um passo, para não ser impedido pelas paredes de uma tumba.
A transpiração jorrou de todos os poros e formou gotas frias na minha testa. A agonia do suspense tornou-se finalmente insuportável e cautelosamente avancei com os braços estendidos e os olhos forçando as órbitas, na esperança de captar algum tênue raio de luz. Eu continuei por muitos passos, mas ainda tudo era escuro e vazio. Respirei mais livremente. Parecia evidente que o meu não era, pelo menos, o mais hediondo dos destinos. E agora, enquanto eu ainda continuava a avançar cautelosamente, vieram aglomerando-se em minha lembrança milhares de vagos rumores sobre os horrores de Toledo. Das masmorras, coisas estranhas foram narradas. Fábulas que eu sempre as considerei, mas ainda assim estranhas e horríveis demais para serem repetidas, exceto em um sussurro. Eu fui deixado para morrer de fome neste mundo subterrâneo de escuridão, ou que destino talvez ainda mais terrível me esperava? Que o resultado seria a morte, e uma morte mais do que a habitual amargura, eu conhecia muito bem o caráter de meus juízes para duvidar. O modo e a hora foram tudo o que me ocupou ou distraiu. Por fim, minhas mãos estendidas encontraram alguma obstrução sólida. Era uma parede, aparentemente de alvenaria de pedra, muito lisa, pegajosa e fria. Eu segui, pisando com toda a desconfiança cuidadosa com que certas narrativas antigas me inspiraram. Esse processo, no entanto, não me proporcionou nenhum meio de verificar as dimensões de minha masmorra. Como eu poderia fazer seu circuito e retornar ao ponto de onde parti sem estar ciente do fato? Tão perfeitamente uniforme parecia a parede. Procurei, portanto, a faca que estava em meu bolso, quando conduzida à câmara inquisitorial, mas se foi. Minhas roupas haviam sido trocadas por um invólucro de sarja grossa. Tinha pensado em forçar a lâmina em alguma fenda diminuta da alvenaria, para identificar meu ponto de partida. A dificuldade, entretanto, era trivial. Embora, na desordem de minha fantasia, a princípio parecesse insuperável. Rasguei parte da bainha do manto e coloquei o fragmento em toda a extensão e em ângulo reto com a parede. Ao tatear meu caminho ao redor da prisão, não pude deixar de encontrar esse trapo ao completar o circuito. Então, pelo menos eu pensei, mas eu não contava com a extensão da masmorra ou com minha própria fraqueza. O solo estava úmido e escorregadio. Cambaleei para frente por algum tempo, quando tropecei e caí. Meu cansaço excessivo me induziu a permanecer prostrado, e o sono logo tomou conta de mim enquanto eu estava deitado. Ao acordar e estender um braço, encontrei ao meu lado um pão e uma jarra com água. Eu estava exausto demais para refletir sobre essa circunstância, mas comia e bebia com avidez. Pouco depois, retomei meu passeio pela prisão e, com muito trabalho, cheguei finalmente ao fragmento da sarja. Até o período em que caí, contara 52 passos, e ao retomar minha caminhada, contara mais 48, quando cheguei ao trapo. Foram então ao todo 100 passos. E admitindo 2 passos para o pátio, presumi que a masmorra tivesse 50 metros de circunferência. Eu havia encontrado, no entanto, muitos ângulos na parede e, portanto, não podia imaginar a forma da abóbada para a abóbada. Não pude deixar de supor que fosse. Tive pouco objetivo, certamente nenhuma esperança, nessas pesquisas. Mas uma vaga curiosidade levou-me a continuar. Saindo da parede, resolvi cruzar a área do recinto. A princípio procedi com extrema cautela, pois o chão, embora parecesse de material sólido, era traiçoeiro de lodo. Por fim, porém, tomei coragem e não hesitei em pisar com firmeza, esforçando-se para cruzar uma linha tão direta quanto possível. Eu havia avançado uns 10 ou 12 passos dessa maneira, quando o resto da bainha, rasgada de meu manto, ficou emaranhado entre minhas pernas. Eu pisei nele e caí violentamente no meu rosto. Na confusão que acompanhou minha queda, não percebi imediatamente uma circunstância um tanto surpreendente, que ainda alguns segundos depois, e enquanto eu estava prostrado, prendeu minha atenção. Era isso. Meu queixo estava apoiado no chão da prisão.
mas meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora aparentemente em uma elevação menor do que o queixo, não tocaram em nada. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada por um vapor úmido e o cheiro peculiar de fungo em decomposição subia às minhas narinas. Eu estendi meu braço e estremeci ao descobrir que havia caído na beira de um poço circular, cuja extensão, é claro, eu não tinha como determinar no momento. Tateando na alvenaria logo abaixo da margem, consegui desalojar um pequeno fragmento e deixá-lo cair no abismo. Por muitos segundos escutei suas reverberações enquanto ele batia nas laterais do abismo em sua descida. Por fim, houve um mergulho taciturno na água, seguido por ecos altos. No mesmo momento, ouviu-se um som parecido com a abertura rápida e o fechamento rápido de uma porta acima, enquanto um brilho fraco de luz brilhou repentinamente na escuridão e de repente desapareceu. Vi claramente a condenação que havia sido preparada para mim e felicitei-me pelo acidente oportuno pelo qual havia escapado. Mais um passo antes da minha queda e o mundo não me viu mais. E a morte que acabei de evitar era exatamente daquele caráter que eu considerava fabuloso e frívolo nos contos a respeito da Inquisição. Para as vítimas de sua tirania havia a escolha da morte com suas mais terríveis agonias físicas ou a morte com seus mais hediondos horrores morais. Eu estava reservado para o último. Por muito sofrimento, meus nervos estavam à flor da pele, até que estremeci ao som de minha própria voz e me tornei, em todos os aspectos, um sujeito adequado para as espécies de tortura que me aguardavam. Tremendo em cada membro, eu tateei meu caminho de volta para a parede, resolvendo ali perecer, em vez de arriscar os terrores dos poços, dos quais minha imaginação agora imaginava muitos em várias posições sobre a masmorra. Em outras condições de espírito, eu poderia ter tido coragem de acabar com minha miséria imediatamente, mergulhando em um desses abismos. Mas agora eu era o mais covarde dos covardes. Também não pude esquecer o que li sobre esses poços, que a súbita extinção da vida não fazia parte de seu plano mais horrível. A agitação de espírito me manteve acordado por muitas horas, mas finalmente adormeci novamente. Ao despertar, encontrei ao meu lado, como antes, um pão e uma jarra d'água. Uma sede ardente me consumiu e esvaziei a vasilha com um gole. Deveria estar com drogas, pois mal havia bebido antes de ficar irresistivelmente sonolento. Um sono profundo caiu sobre mim, um sono como o da morte. Quanto tempo durou, é claro, não sei, mas quando mais uma vez abri os olhos, os objetos ao meu redor eram visíveis, por um brilho sulfuroso selvagem, cuja origem eu não pude determinar a princípio. Fui capaz de ver a extensão e o aspecto da prisão. Em seu tamanho eu estava muito enganado. Todo o circuito de suas paredes não ultrapassava 25 metros. Por alguns minutos esse fato me causou um mundo de problemas vãos, em vão, pois o que poderia ser de menor importância, nas terríveis circunstâncias que me cercavam, do que as meras dimensões de minha masmorra. Mas minha alma se interessou por ninharias e me preocupei em esforços para explicar o erro que havia cometido em minhas medições. A verdade finalmente passou por mim. Em minha primeira tentativa de exploração, contei 52 passos até o período em que caí. Devo então estar a 1 ou 2 passos do fragmento de sarja. Na verdade, quase fiz o circuito da abóbada. Então adormeci e ao acordar devo ter voltado a pisar, supondo que o circuito quase dobrasse o que realmente era. Minha confusão mental me impediu de observar que comecei meu passeio com a parede à esquerda e terminei com a parede à direita. Eu também havia sido enganado a respeito da forma do cercado. Ao tatear meu caminho, descobri muitos ângulos e assim deduzi uma ideia de grande irregularidade. Tão potente é o efeito da escuridão total sobre quem desperta da letargia ou do sono. Os ângulos eram simplesmente aqueles de algumas pequenas depressões ou nichos em intervalos estranhos. A forma geral da prisão era quadrada. O que eu tomara por alvenaria parecia agora ser ferro ou algum outro metal em enormes placas, cujas suturas ou juntas ocasionavam a depressão. Toda a superfície desse invólucro metálico foi rudemente pintada com todos os dispositivos hediondos e repulsivos, aos quais a superstição mortuária dos monges deu origem,
as figuras de demônios em aspectos de ameaça, com formas de esqueleto, e outras imagens mais realmente assustadoras, espalharam-se e desfiguraram as paredes. Observei que os contornos dessas monstruosidades eram suficientemente distintos, mas que as cores pareciam desbotadas e borradas, como se fossem os efeitos de uma atmosfera úmida. Agora notei também o chão, que era de pedra. No centro abria-se o poço circular de cujas mandíbulas eu havia escapado, mas era o único na masmorra. Tudo isso vi indistintamente e com muito esforço, pois minha condição pessoal mudara muito durante o sono. Eu então estava deitado de costas e de corpo inteiro em uma espécie de estrutura baixa de madeira. A isso eu estava amarrado com segurança por uma longa tira que lembrava uma sobrecilha. Passou em muitas circunvoluções ao redor de meus membros e corpo, deixando em liberdade apenas minha cabeça e meu braço esquerdo, a tal ponto que eu poderia, à força de muito esforço, suprir-me com comida de um prato de barro que estava ao meu lado no piso. Vi para meu horror que o jarro havia sido removido. Digo para meu horror, pois fui consumido por uma sede insuportável. Essa sede parecia ser a intenção de meus perseguidores estimular, pois a comida no prato era carne temperada pungentemente. Olhando para cima, examinei o teto da minha prisão. Tinha cerca de 30 ou 40 pés de altura e era construído da mesma forma que as paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura muito singular atraiu toda a minha atenção. Era a figura pintada do tempo como ele é comumente representado, exceto que, em vez de uma foice, ele segurava o que, num olhar casual, eu supus ser a imagem retratada de um enorme pêndulo, como vemos em relógios antigos. Havia algo, no entanto, no aparecimento desta máquina que me levou a considerá-la com mais atenção. Enquanto o olhava diretamente para cima, pois sua posição era imediatamente superior à minha, imaginei tê-lo visto em movimento. Um instante depois, a fantasia foi confirmada. Sua varredura foi breve e, claro, lenta. Eu assisti por alguns minutos, um pouco com medo, mas mais maravilhada. Por fim, cansado de observar seu movimento monótono, voltei os olhos para os outros objetos da cela. Um leve ruído atraiu minha atenção e, olhando para o chão, vi vários ratos enormes passando por ele. Eles haviam saído do poço, que ficava bem próximo à minha direita. Mesmo assim, enquanto eu olhava, eles subiram em tropas, apressadamente, com olhos famintos, atraídos pelo cheiro de carne. A partir disso, foi necessário muito esforço e atenção para assustá-los. Pode ter se passado meia hora, talvez até 1 hora, pois eu só poderia tomar uma nota imperfeita do tempo, antes que eu voltasse os olhos para cima. O que vi então me confundiu e espantou. O alcance do pêndulo aumentara em extensão em quase 1 metro. Como consequência natural, sua velocidade também foi muito maior. Mas o que mais me perturbou foi a ideia que havia surgido perceptivelmente. Eu agora observei, com que horror é desnecessário dizer, que sua extremidade inferior era formada por uma meia-lua de aço brilhante, com cerca de 30 centímetros de comprimento, de chifre a chifre. Os chifres para cima e a borda inferior, evidentemente, tão afiada quanto a de uma navalha. Também como uma navalha, parecia maciço e pesado, afinando-se da borda em uma estrutura sólida e ampla acima. Foi anexado a uma barra pesada de latão e tudo assobiou quando balançou no ar. Eu não podia mais duvidar da destruição preparada para mim pela engenhosidade monástica da tortura. Meu conhecimento do fosso tornou-se conhecido dos agentes inquisitoriais. O fosso cujos horrores foram destinados a um não conformista tão ousado como eu, o fosso típico do inferno, e considerado pelos rumores como o último Thule de todos os seus castigos. O mergulho nesta cova que eu havia evitado por um mero acidente, eu sabia que a surpresa ou a armadilha para o tormento formava uma parte importante de todas as mortes grotescas dessas masmorras. Tendo falhado em cair, não fazia parte do plano do demônio me lançar no abismo. E assim, não havendo alternativa, uma destruição diferente e mais branda me esperava, mais suave. Eu meio que sorria em minha agonia,
ao pensar em tal aplicação de tal termo. O que é melhor para contar sobre as longas horas de horror mais do que mortal, durante as quais contei as vibrações impetuosas do aço, centímetro por centímetro, linha por linha, com uma descida apenas apreciável em intervalos que pareciam séculos, cada vez mais para baixo. Dias se passaram, podem ter sido tantos dias, antes que ele me varresse, tanto a ponto de me abanar com seu hálito acre. O odor do aço afiado invadiu minhas narinas. Rezei. Cansei o céu com minha prece por sua descida mais rápida. Fiquei desesperadamente louco e lutei para me forçar a subir contra o golpe da temível cimitarra. E então eu fiquei repentinamente calmo e fiquei sorrindo para a morte cintilante, como uma criança em alguma bugiganga rara. Houve outro intervalo de total insensibilidade. Foi breve, pois ao voltar à vida não houve nenhuma descida perceptível do pêndulo. Mas pode ter demorado muito, pois eu sabia que havia demônios que perceberam meu desmaio e que poderiam ter interrompido a vibração de prazer. Após a minha recuperação, também me senti muito, inexprimivelmente doente e fraco, como se por uma longa inanição. Mesmo em meio às agonias daquele período, a natureza humana ansiava por comida. Com doloroso esforço, estiquei meu braço esquerdo o máximo que minhas amarras permitiram e tomei posse do pequeno resto que os ratos me pouparam. Quando coloquei uma parte dele em meus lábios, veio à minha mente um pensamento meio formado de alegria, de esperança. No entanto, o que eu tinha com esperança foi, como eu disse, um pensamento meio formado. O homem tem muitos deles que nunca se completam. Senti que era de alegria, de esperança, mas senti também que havia perecido em sua formação. Em vão lutei para aperfeiçoar, para recuperá-lo. O longo sofrimento quase aniquilou todas as minhas faculdades mentais normais. Eu era um imbecil, um idiota. A vibração do pêndulo formava um ângulo reto com o meu comprimento. Vi que o crescente foi projetado para cruzar a região do coração. Isso desgastaria a sarja do meu manto. Voltaria e repetiria 2 operações, de novo e de novo. Apesar do alcance terrivelmente amplo, cerca de 30 pés ou mais, e do vigor sibilante de sua descida, o suficiente para romper essas mesmas paredes de ferro, ainda assim o desgaste de minha túnica seria tudo o que por vários minutos aconteceria. E com esse pensamento parei. Não ousei ir além deste reflexo. Pensei nisso com uma pertinência de atenção, como se ao morar assim, pudesse interromper aqui a queda do aço. Obriguei-me a refletir sobre o som da lua crescente como deveria passar pela roupa, sobre a peculiar sensação emocionante que a fricção do tecido produz nos nervos. Eu ponderei sobre toda essa frivolidade até que meus dentes estavam no limite. Para baixo, ele desceu continuamente. Tive um prazer frenético em contrastar sua velocidade para baixo com sua velocidade lateral, à direita, à esquerda, longe e amplamente, como o grito de um espírito maldito. Ao meu coração, com o passo furtivo do tigre, eu ria e uivava alternadamente enquanto uma e outra ideia predominava. Para baixo, certamente implacavelmente para baixo, ele vibrou a 7 centímetros do meu peito. Lutei violentamente, furiosamente, para libertar meu braço esquerdo. Este estava livre apenas do cotovelo à mão. Eu poderia alcançar este último, da travessa ao meu lado até a minha boca, com um grande esforço, mas não mais longe. Se eu tivesse quebrado os fechos acima do cotovelo, teria agarrado e tentado prender o pêndulo. Eu poderia muito bem ter tentado prender uma avalanche. Para baixo, ainda incessantemente, ainda inevitavelmente para baixo. Eu me engasguei e lutei com cada vibração. Eu encolhi convulsivamente em cada varredura. Meus olhos seguiram seus redemoinhos para fora ou para cima com a ansiedade do mais sem sentido desespero. Eles se fecharam espasmodicamente na descida, embora a morte tivesse sido um alívio. Oh, quão indizível! Mesmo assim estremeci em todos os meus nervos, ao pensar como um ligeiro afundamento do maquinário precipitaria aquele machado afiado e reluzente em meu peito. Foi a esperança que levou a coragem a tremer, a estrutura a encolher. Era a esperança.
a esperança que triunfa na tortura, que sussurra para os condenados à morte mesmo nas masmorras da Inquisição. Vi que cerca de 10 ou 12 vibrações trariam o aço em contato real com minha túnica, e com essa observação subitamente invadiu meu espírito toda a aguda e concentrada calma do desespero. Pela primeira vez em muitas horas, ou talvez dias, pensei. Agora me ocorreu que a bandagem ou sobrecilha que me envolvia era única. Não fui amarrado por nenhuma corda separada. O primeiro golpe do crescente em forma de navalha, em qualquer parte da faixa, iria destacá-lo, de tal forma que poderia ser desenrolado de minha pessoa por meio de minha mão esquerda. Mas que medo, nesse caso, a proximidade do aço. O resultado da menor luta com o mortal seria provavelmente, aliás, que os asseclas do torturador não tivessem previsto e provido essa possibilidade. Era provável que a bandagem cruzasse meu peito na trilha do pêndulo? Temendo encontrar meu desmaio e, ao que parecia, minha última esperança frustrada, levantei a cabeça a ponto de obter uma visão distinta de meu peito. A sobrecilha envolvia meus membros e corpo em todas as direções, exceto no caminho do crescente destruidor. Mal coloquei minha cabeça de volta em sua posição original, quando brilhou em minha mente o que não posso descrever melhor do que a metade informe daquela ideia de libertação a que aludi anteriormente, e da qual uma metade apenas flutuou indeterminadamente através de meu cérebro quando levantei comida aos meus lábios ardentes. Todo o pensamento estava agora presente, débil, pouco lógico, dificilmente definido, mas ainda inteiro. Prossegui imediatamente, com a energia nervosa do desespero, para tentar sua execução. Por muitas horas, a vizinhança imediata da estrutura baixa sobre a qual eu estava deitado literalmente fervilhava de ratos. Eles eram selvagens, ousados, famintos, seus olhos vermelhos me encarando como se esperassem apenas a imobilidade de minha parte para me tornar sua presa. A que comida, pensei, eles estão acostumados no poço? Eles devoraram, apesar de todos os meus esforços para evitá-los, tudo menos um pequeno resto do conteúdo do prato. Eu havia caído em uma gangorra habitual, ou aceno de mão em torno do prato. E, por fim, a uniformidade inconsciente do movimento privou-o de efeito. Em sua voracidade, os animais frequentemente prendiam suas presas afiadas em meus dedos. Com as partículas da carne oleosa e picante que agora restavam, esfreguei bem a bandagem onde pudesse alcançá-la. Então, levantando minha mão do chão, fiquei imóvel sem fôlego. No início, os animais famintos ficaram assustados e apavorados com a mudança, com a cessação do movimento. Eles se encolheram alarmadamente. Muitos procuraram o poço, mas isso foi apenas por um momento. Não contei em vão com sua voracidade. Observando que eu permanecia imóvel, um ou dois dos mais ousados saltaram sobre a estrutura e cheiraram a sobrecilha. Este parecia o sinal para uma corrida geral. Diante do poço, eles se apressaram em novas tropas. Eles se agarraram à madeira, eles a ultrapassaram e pularam às centenas em cima de mim. O movimento medido do pêndulo não os perturbou de forma alguma. Evitando seus golpes, eles se ocuparam com a bandagem ungida. Eles pressionaram, eles enxamearam sobre mim em pilhas sempre acumuladas. Eles se contorceram em minha garganta. Seus lábios frios procuravam os meus. Eu estava meio sufocado por sua pressão excessiva. A repulsa, para a qual o mundo não tem nome, inchou meu peito e gelou, com uma pesada umidade, meu coração. Ainda um minuto, e eu senti que a luta acabaria. Obviamente percebi o afrouxamento da bandagem. Eu sabia que em mais de um lugar ele já deveria estar cortado. Com uma resolução mais do que humana, fiquei imóvel. Nem tinha errado em meus cálculos, nem tinha suportado em vão. Por fim senti que estava livre. A sobrecilha pendurada em tiras do meu corpo, mas o golpe do pêndulo já pressionou meu peito. Ele havia dividido a sarja do manto. Cortou o linho por baixo, 2 vezes novamente, e uma sensação aguda de dor percorreu cada nervo. Mas o momento da fuga havia chegado. Com um aceno de minha mão, meus libertadores saíram correndo tumultuosamente, com um movimento constante, cauteloso, lateral, encolhendo e lento. Eu deslizei do braço da bandagem e para além do alcance da cimitarra. Por enquanto, pelo menos, eu estava livre.
livre e nas garras da Inquisição. Eu mal tinha saído da minha cama de madeira do horror no chão de pedra da prisão quando o movimento da máquina infernal cessou, e eu a vi puxada, por alguma força invisível, através do teto. Esta foi uma lição que levei desesperadamente a sério. Todos os meus movimentos foram, sem dúvida, observados. Livre. Eu apenas escapei da morte em uma forma de agonia, para ser entregue a algo pior do que a morte em outra. Com esse pensamento, rolei meus olhos nervosamente sobre as barreiras de ferro que me cercavam. Algo incomum, alguma mudança que a princípio eu não pude avaliar claramente. Era óbvio, tinha ocorrido no aposento. Por muitos minutos, de uma abstração sonhadora e trêmula, ocupei-me em vãs e desconexas conjecturas. Nesse período, tomei conhecimento pela primeira vez da origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Procedia de uma fissura com cerca de meia polegada de largura, estendendo-se inteiramente ao redor da prisão, na base das paredes, que assim apareciam e estavam completamente separadas do chão. Esforcei-me, mas é claro, em vão, olhar pela abertura. Quando me levantei da tentativa, o mistério da alteração na câmara quebrou imediatamente ao meu entendimento. Observei que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente distintos, as cores pareciam borradas e indefinidas. Essas cores já haviam assumido e estavam assumindo momentaneamente um brilho surpreendente e intenso, que conferia aos retratos espectrais e diabólicos um aspecto que poderia ter excitado nervos ainda mais firmes do que os meus. Olhos demoníacos, de uma vivacidade selvagem e medonha, fitaram-me em 1000 direções, onde nenhuma antes era visível, e brilharam com o brilho sinistro de um fogo que não pude forçar minha imaginação a considerar irreal. Irreal, mesmo enquanto eu respirava, chegou às minhas narinas o sopro do vapor de ferro aquecido. Um odor sufocante impregnou a prisão. Um brilho mais profundo estabeleceu-se a cada momento nos olhos que brilharam em minhas agonias. Um matiz mais rico de carmesim difundiu-se sobre os horrores retratados de sangue. Eu ofeguei. Eu me engasguei para respirar. Não poderia haver dúvida quanto ao desígnio de meus algozes. Oh, mais implacável! Oh, o mais demoníaco dos homens! Eu encolhi do metal brilhante para o centro da cela, em meio ao pensamento da destruição ígnea que se aproximava. A ideia do frescor do poço tomou conta de minha alma como um bálsamo. Corri para seu limite mortal. Joguei minha visão cansada para baixo. O brilho do telhado aceso iluminou seus recessos mais íntimos. No entanto, por um momento selvagem, meu espírito se recusou a compreender o significado do que eu vi. Por fim, ele forçou. Ele lutou para entrar em minha alma. Queimou-se em minha razão trêmula. Oh, para uma voz falar... Oh, horror! Oh, qualquer horror menos isso! Com um grito, saí correndo da margem e enterrei o rosto nas mãos, chorando amargamente. O calor aumentou rapidamente e mais uma vez ergui os olhos, estremecendo como se fosse um ataque de febre. Houve uma segunda mudança na célula, e agora a mudança estava obviamente na forma. Como antes, foi em vão que a princípio procurei apreciar ou compreender o que estava acontecendo. Mas não muito tempo depois fiquei em dúvida. A vingança inquisitorial foi acelerada por minha fuga dupla, e não haveria mais flertes com o rei dos terrores. A sala estava quadrada. Vi que 2 de seus ângulos de ferro eram agora agudos, 2, consequentemente, obtusos. A terrível diferença aumentou rapidamente com um som estrondoso ou gemido baixo. Em um instante, o aposento mudou sua forma para a de um losango, mas a alteração não parou aqui. Eu não esperava nem desejava que parasse. Eu poderia ter apertado as paredes vermelhas contra o peito como uma vestimenta de paz eterna. Morte, eu disse, qualquer morte, exceto a da cova. Idiota. Será que eu não sabia que o objeto do ferro em chamas ia me empurrar para dentro do poço? Eu poderia resistir ao seu brilho? Ou, se mesmo isso, eu poderia suportar sua pressão? E agora, cada vez mais achatado, crescia o losango, com uma rapidez que não me deixava tempo para contemplações. Seu centro, e claro, sua maior largura,
Ficava logo acima do abismo aberto. Eu me encolhi, mas as paredes que se fechavam pressionaram-me sem resistência para a frente. Finalmente, para o meu corpo queimado e contorcido, não havia mais 1 centímetro de apoio para os pés no chão firme da prisão. Eu não lutei mais. A agonia de minha alma encontrou vazão em um grito alto, longo e final de desespero. Senti que cambaleei à beira. Desviei os olhos. Houve um zumbido discordante de vozes humanas. Houve um forte toque de muitas trombetas. Houve um ruído áspero de 1000 trovões. As paredes de fogo voltaram correndo. Um braço estendido agarrou o meu enquanto eu caía, desmaiando no abismo. Foi o do general La Salle. O exército francês havia entrado em Toledo. A Inquisição estava nas mãos de seus inimigos.